Olá, meus amigos. Antes de eu começar o vídeo, eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Qual que é o sentido da vida? O que nós viemos fazer aqui? Ou melhor, o que nós estamos fazendo aqui? Existem algumas perguntas que eu, pelo menos, sempre faço, venho fazendo ao longo da minha vida. E algumas coisas, algumas questões eu estou conseguindo desvendar aos poucos com algumas pesquisas e, e hoje eu vou estar mostrando para vocês um assunto bem interessante, e porque a gente às vezes imagina assim, né? Por que nós estamos fadados a viver nesse mundo, nessa terra aqui, né? Muitas vezes por anos e anos. Por exemplo, tem pessoas que passam dos 100 anos, chegam a viver 120, 125 anos, né? E por que estamos aqui? Qual que é a nossa passagem aqui na Terra? O que nós temos que fazer? O que nós temos que compreender e colocar em prática aqui na Terra, né? Tem algumas pessoas que dizem, eu achei o meu caminho e agora eu vou fazer isso aqui, vou seguir isso aqui. Outras pessoas acham respostas na Bíblia Sagrada, né? Vê algumas palavras ou então chegam até a virar pastores, missionários e começam a pregar o evangelho pelo mundo, que eu acho muito bacana, muito interessante, além de eu ser cristão, né? Mas existem muitas perguntas ainda sem respostas. E hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as 13 caveiras de cristal. Essas caveiras de cristal, elas são ao total de 13. E existe uma história, uma lenda que conta que essas caveiras de cristal elas têm que serem encontradas. E depois de serem encontradas, elas têm que ser reunidas em um local só. E a pessoa que conseguir fazer esse feito irá ganhar um grande prêmio ou irá ganhar um grande presente, tá? Inclusive até a história de Indiana Jones, não sei se vocês sabem, tem alguns fatos ali que são reais na história do filme Indiana Jones. E esse cara, né, esse aventureiro, ele foi à caça de uma dessas caveiras, tá? Inclusive até tem um filme, né, que fala sobre uma dessas caveiras aí, que é bem interessante. Então, antes de começar, eu peço para você para deixar um like aí, curtir o vídeo, né? Compartilhar e deixa um comentário aí, tá bom? E meu nome é Leônidas de Esparta e agora nós estamos prestes a desvendar a lenda das 13 caveiras de cristal. Então, para começar, a tribo ou o povo que criou ou teve ali o trabalho de espalhar essas caveiras pelo planeta foi o povo Maia. Sim, o povo Maia ele é descrito aí em várias passagens das histórias, né? Desde o tempo antigo. E essas 13 caveiras foi também um trabalho feito pelo povo Maia. Foram eles que espalharam essas caveiras pelos 4 ou os 13 cantos da Terra. E reza a lenda que o povo maia recebeu essas 13 caveiras como uma herança do antigo povo e esquecido a povo de Atlantis, tá? O povo da Atlântida, né? Que acabou aí submergindo dentro das águas e até hoje é um mistério que ronda aí pelas imaginações de todos os seres vivos. E os Atlantes também deixaram para os maias descrito que quando forem reunidos as 13 caveiras, claro, além de ganhar o presente que eu comentei, também iria ganhar um grande conhecimento que somente o pessoal da Atlantis, tá? As pessoas lá de Atlântida que tinham, tá? Um grande conhecimento e um grande poder. Mas também tem uma outra lenda que fala que as 13 caveiras de cristal elas representam cada uma um planeta diferente, certo? Do número 1
ao número 12 representam 12 planetas que cada caveira já esteve transitando. E a caveira de número 13 representa o nosso planeta Terra. Uma lenda também que fala sobre isso. E além de esses presentes, essas recompensas que eu comentei com vocês, também tem uma descrição que fala que além de ganhar vários conhecimentos, o ser humano, o homem que conseguir reunir todas as 13 caveiras de cristal, também irá conseguir descobrir a nossa verdadeira existência, do porquê que estamos aqui e o que nós viemos fazer e o que nós temos que fazer neste local. Uma coisa que todos queremos saber. Eu certamente gostaria de saber. E você? Também não? Mas levando em conta que a história e a lenda são muito interessantes, são histórias bem intrigantes, algumas dessas caveiras de cristal estão nas mãos de algumas entidades, ou podemos dizer assim, com alguns países, alguns governos ou até pessoas com grande força de parte de remuneração. Então elas receberam seus respectivos nomes, tá? Então, além de cada uma estar na mão de pessoas e etnias e entidades diferentes, cada uma das caveiras de cristal, elas têm seus mistérios e seus atributos, uma diferente das outras. Então agora nós vamos falar sobre cada uma delas e sobre quais foram as primeiras a serem descobertas. A primeira caveira que foi descoberta foi a caveira jesuíta. Ela também é conhecida como a caveira dos pássaros e está em posse do Santo Inácio de Loyola, o grande fundador da Companhia de Jesus, desde o ano de 1534, quando, no caso, foi feito o primeiro relato desse artefato. E diz a lenda de quem segura, ou dependendo do local que essa caveira se encontra, ela tem o poder de atrair todos os tipos de pássaros, por isso que ela é conhecida como a caveira dos pássaros. E a próxima caveira, foi encontrada na Ucrânia e foi no ano de 1700. Ela é conhecida como a caveira Babiluov. Ela é completamente esculpida em quartzo rosa e foi encontrada por um monge do monastério de Lwów. E em 1891, uma outra relíquia foi encontrada. No caso, a terceira caveira. E essa terceira caveira ela era conhecida como Shirtwin Air. E foi encontrada no sudeste da Mongólia. Entalhada ou esculpida em amazonita. Aí depois dos anos de 1900, mais uma série de caveiras foram encontradas. E em 1906 foi encontrada outra caveira, a caveira ET. No caso essa, ela tinha uma aparência um pouco menos humana, entalhado ou esculpido em um quartzo defumado. Essa com um poder bem intrigante, dizem a lenda que essa caveira ela tem grandes poderes curativos. Que no caso de todas as caveiras, por enquanto essa era a que tinha uma aura mais mística e especial. Enquanto isso, a caveira maia que foi encontrada na Guatemala, que foi encontrada por um monge da cultura maia. Essa descoberta no ano de 1912. E então, a próxima caveira e uma das mais importantes e enigmáticas das caveiras, o nome dela é conhecida como a Caveira do Destino. Essa foi encontrada pelo britânico Frederick Albert Mitchell, em Belize, no ano de 1924. Foi encontrada nas ruínas de uma escavação maia. E essa escavação foi iniciada em 1919. E quando encontraram essa caveira, foram 300 indígenas que estavam trabalhando ali na escavação. Quando se depararam com a caveira, todos eles se ajoelharam e se prostraram
como se fosse fazer uma referência ao respeito àquele achado e àquela caveira. E até hoje, todas as pessoas que se encontram com essa caveira ficam abismados com a perfeição de todos os detalhes dessa caveira feminina. Foi esculpida em uma peça de quartzo e ela tem também um detalhe bem importante, que o maxilar dela não está preso junto ao crânio, dando isso um aspecto mais detalhista. E as pessoas ali, quando acharam o artefato, estavam dizendo que essa obra, né, essa escultura, era para ter mais de 3.500 anos. E mesmo assim, as pessoas se perguntavam como que há 3.500 anos poderia ter uma tecnologia para criar um crânio tão perfeito como este. Então, existe também teorias que dizem, que algumas pessoas afirmam, que quem criou todas essas caveiras foram os extraterrestres. E então foram descobertas outras caveiras. A próxima a ser descoberta foi a caveira Lazuli, esculpida em lápis azul. Foi encontrada no norte do Peru no ano de 1995 por um grupo de indígenas que afirmavam que aquela caveira era de um poderoso espírito maligno. E no mesmo ano, uma outra relíquia de caveira foi encontrada. Nomer Caveira Xanará foi descoberta no México por um pesquisador e fundador do Instituto Parapsicológico Nick Nocerindo. Já em 1998, uma outra importante descoberta foi feita, conhecida como a Caveira Britânica. A caveira relíquia, que estava de posse ao Museu Britânico de Londres, na Inglaterra, é extremamente parecida com a mencionada Caveira do Destino, podendo ser feita, ou entalhada pelas mesmas pessoas que talharam a do Destino. E a única diferença da do Destino é que ela tinha mandíbula fixa. Depois dos próximos anos foram encontradas outras caveiras. A próxima caveira encontrada foi Oceana, Caveira Oceana. Também foi esculpida toda em quartzo, sendo encontrada por um camponês na Amazônia em 2004 e posteriormente doada ao Museu de Minerais do local. Logo depois, outras duas também foram encontradas, sendo elas a Caveira de Cristal Compaixão, na África, e também a Caveira do Texas, conhecida como a Caveira do Texas, que foi encontrada na Guatemala e ficou conhecida e foi mencionada como a maior de todas as caveiras, e está no poder de uma família de Houston, no Texas. E de todas as caveiras, até hoje, todas elas ainda não têm uma explicação plausível de quem fez, de quando foi feita e por que foram espalhadas pelo mundo. E a Caveira do Destino, como tem a mais detalhada de todas, dizem que até hoje, com a tecnologia que nós temos em 2022, é quase impossível criar uma caveira com todos os detalhes e perfeição da Caveira do Destino. Então, sendo uma incógnita para saber como que foi feita. Na escala de Mohs, essa Caveira do Destino, em quartzo, ela tem a dureza de número 6, em uma escala de 0 a 10. Então, o que vocês acham? Hein? Muito intrigante, muito interessante e que foge dos padrões das coisas comuns que nós estamos acostumados a ver. Então comente aí a sua opinião.